compartilhe com seus amigos, dê like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse é o último vídeo da série Divisões Protex. Louvado seja Deus, muitas visualizações, muitos likes, muitos inscritos diante desse quadro Divisões Protex. Para você ter uma ideia, eu estou gravando o último vídeo desse quadro, que é esse vídeo aqui agora. Para você ter uma ideia, tem cerca de 8 vídeos ainda da Divisão Protex para postar. Claro, quando eu postar isso aqui, esses 8 vídeos já vão estar postados no canal, é óbvio. Mas, meu querido irmão, nós queremos agradecer a todos aqueles que compartilharam. Muita gente sendo tocada, muita aprendizagem. Nossa, quantos testemunhos, e os comentários são prova disso. Mas logo que terminar esse quadro, vem um novo quadro, intitulado, num livro de um dos meus professores de Bíblia, Um Filho em Defesa da Mãe. Ou seja, um livro do ex-pastor de Natal, Paulo Leitão, que fez um sucesso tremendo. Ele ensina nesse livro como defender a Virgem Maria pela Bíblia Sagrada, contra os ataques dos filhos da serpente. E ele ensina ali no livro, na Bíblia Sagrada. Muito bem. Então, intitulado nesse livro, em homenagem a um dos meus professores, desse livro que fez grande sucesso, Um Filho em Defesa da Mãe, trarei um quadro defendendo a Virgem Maria dentro das Sagradas Escrituras. Já gravei 2 vídeos, e vou trazer dentro da Sagrada Escritura, defendendo na Bíblia Sagrada contra os ataques dos filhos da serpente, das filhas de Lutero, que são arrojadas. Nós vimos ali no capítulo 12 de Apocalipse que a serpente vomitou um rio de água para tragar, para destruir a Virgem Maria, defamando essa água que a serpente vomita, contra a Virgem Maria, são as peçanhas e blasfêmias, injúrias, que as filhas de Lutero arrojam, vomitam contra a Imaculada Conceição, a Mãe de Jesus e nossa. Muito bem. E para nós fecharmos com chave de ouro, eu deixei esse vídeo, o Espírito Santo suscitou no meu coração para o último vídeo da série. Meu querido irmão, você sabe o que é apostasia? Ou melhor, você sabe o que é, dentro da Sagrada Escritura, a blasfêmia do Espírito Santo? Não. Quando eu estava nas heresias atuais, lá me ensinaram que a blasfêmia contra o Espírito Santo é dizer: olha, Espírito Santo, como tu é feio. Pronto, se disser, já está condenado ao inferno. Não existe mais perdão nenhum para essa pessoa. Meu querido irmão, quando eu me converti à verdadeira Igreja de Cristo, que eu fui estudar o que era a blasfêmia do Espírito Santo, com meu professor de Bíblia, grande Padre Luiz Toro, eu aprendi que a blasfêmia contra o Espírito Santo nada mais é do que o pecado de apostasia. E eu vou provar hoje na Bíblia Sagrada. Vou mostrar na Bíblia Sagrada. Viu? Eu vou mostrar na Bíblia Sagrada que a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando nós rejeitamos uma obra do Espírito Santo. Quando nós rejeitamos aquilo que é do Espírito Santo. Então vamos direto para a Bíblia? Vamos lá? Os textos vão aparecer ao meu lado para você comprovar, acompanhar comigo nas Sagradas Escrituras. Muito bem. Quando Jesus cita isso, meu querido irmão, minha querida irmã, ele está citando no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 31. Veja o que ele diz. Por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados. Aí já está mostrando que se fosse apenas blasfemar contra o Espírito Santo, porque os 3 são um, Pai, Filho e Espírito Santo, por que Jesus disse blasfemar contra mim será perdoado, mas contra o Espírito Santo não? Por quê? Porque realmente não é apenas palavras dirigidas ao Espírito Santo, mas é rejeitar a obra do Espírito Santo. Veja só. Por isso vos digo, todo pecado, toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo,
não alcançará perdão nem neste século, nem no século vindouro. O século vindouro é que seria nem que ficasse toda a eternidade no perdão, ficasse até o dia do juízo no purgatório, não tinha como purificar esse pecado dessa blasfêmia. Veja que fala também, por que Jesus diz blasfêmia contra o Filho do Homem, que é ele, será perdoado, e blasfêmia contra o Espírito Santo será perdoado. Peraí, mas os três não são um? Aqui os que têm crença unitária vai dizer, peraí, ó, são completamente duas pessoas diferentes. Preste atenção. Esse texto sagrado fala de uma blasfêmia contra o Espírito Santo que não tem perdão. Mas não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo tão grande que é o maior pecado que existe dentro da Sagrada Escritura. E é realmente o único pecado dentro da Bíblia Sagrada que não existe perdão. Vamos ver como essa blasfêmia acontece? Veja que Jesus disse, será perdoado contra o Filho do Homem. Por exemplo, nós, muitas das vezes, nós blasfemamos, nós, fazemos isso e aquilo, nos arrependemos, buscamos um padre para confessar, é perdoado, Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é não aceitar a obra do Espírito Santo e, o que é pior, andar falando contra a obra do Espírito Santo. Perdão mais uma vez, viu? Vamos ver na Bíblia Sagrada? Vamos lá. Por exemplo, meu querido Simão, vamos para João. João, capítulo 6, versículo 27. Veja só, eu vou mostrar aonde está o Espírito Santo, e quando nós rejeitamos aquilo que é do Espírito Santo, isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que os apóstolos escreveram isso como uma apostasia, uma deserdação da fé, um abandono da fé da igreja fundada por Cristo. Vamos lá, João 6, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, veja só, mas pela que permanece até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Veja, que o Filho do Homem vos dará. Então o Filho do Homem dará uma comida de vida eterna. Aqui os marimbondos passando, Comida de vida eterna. Preste atenção. Vamos lá. Pois nela, Deus Pai imprimiu o seu selo. Eu vou colocar outra tradução aqui ao meu lado, se eu encontrar. Eu já li a tradução, eu acho que das várias traduções que eu tenho ali, tem uma que diz assim: pois nela o Pai colocou o selo real do seu Espírito. Aqui fala apenas imprimiu o seu sinal, que eu estou aqui com a tradução da Ave Maria. Mas eu tenho uma tradução ali, se eu não estou enganado, da Bíblia de Aparecida ou da CNBB, que ele colocou o sinal do seu Espírito. Então Jesus está dizendo que vai dar uma comida, e uma comida de vida eterna, que o Pai colocou nessa comida o selo real do seu Espírito. Veja que nessa comida de vida eterna que Jesus vai dar, está nela o Espírito Santo. Meu querido irmão, é justamente quando o Padre impõe suas mãos na consagração das ofertas do pão e do vinho e pronuncia essas palavras: mandai vosso Espírito Santo para que essas oferendas ou essas ofertas se mudem no corpo e no sangue de Cristo. Naquele momento o Espírito Santo desce. E ali o Espírito Santo, o que é que acontece? O Espírito Santo transforma o pão na carne de Cristo. Ou seja, a hóstia consagrada. Aquele pão já não é mais pão, é carne viva de Cristo. Aquele vinho já não é mais vinho, é sangue de Cristo. Então veja, ou então ele diz: santificar essas oferendas pelo vosso Espírito, para que se mude. Então, quer dizer, dependendo do rito, eucarístico. Muito bem. Então vamos ver, Jesus está dizendo que vai dar uma comida para nós, e que essa comida é comida de vida eterna. E que nessa comida o Pai colocou o selo real do seu Espírito. Veja que nessa comida que Jesus vai dar está o Espírito Santo. Vamos ver que comida é essa. João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Ponga a lupa. Para a orelha. Vê o que vem. Dê um zoom direto na Bíblia agora. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Pacata. Aqui está. Aqui está
meu querido irmão, aqui está a prova clara. Na Eucaristia, no corpo e no sangue de Cristo, está quem? O Espírito Santo. Ei, quando nós rejeitamos a carne e o sangue de Cristo, que só é dado pela igreja fundada por Ele, aonde está o Espírito Santo, nós estamos blasfemando e indo contra a obra do Espírito Santo. Isso é a blasfêmia do Espírito Santo. Há muitos que se apostataram, e eu quero dizer aqui, os padres da teologia da libertação também, que estão dentro da igreja, os apóstatas da nova era. Nós costumamos olhar para as filhas de Lutero, mas há muitos apóstatas dentro da igreja, que não saíram, estão dentro da igreja, corroendo, como um gafanhoto infernal, corroendo muito dentro da igreja. Tem muitos padres e leigos da teologia da libertação, que tem o mesmo olhar protestante para os sacramentos, aonde está o Espírito Santo. Estou provando para você, aqui é matando a cobra e mostrando o pau. Mostrando para você que quando eu não aceito aquilo que a doutrina da igreja ensina, a carne e o sangue de Cristo, como ele disse, quem come da minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna, vou ressuscitar no último dia. Quando eu rejeito isso aqui, e é aqui que está o Espírito Santo, eu estou blasfemando, eu estou indo contra o Espírito Santo, e o que é pior, falando mal da carne e do sangue de Cristo. Essa é a blasfêmia verdadeira que Jesus está falando. Agora, irmão, se um dia eu já fui dessa maneira, falando mal de tudo isso aqui, eu me converti, me arrependi, voltei à igreja de Cristo, busquei um padre e confessei, eu sou perdoado? É perdoado. A blasfêmia contra o Espírito Santo nada mais é do que ir contra a obra do Espírito Santo, e começando pelos sacramentos, e morrer contra a obra do Espírito Santo. Não existe perdão. Jesus está dizendo, Jesus foi claro em Mateus 12, nem na outra vida, nem que ficasse lá no purgatório, até o juízo final, não existe perdão para essa pessoa. A Sagrada Escritura, ela é clara demais para nós. Ela é uma luz esplêndida para quem tem entendimento. Presta atenção. Mostrei que contra o sacramento da Eucaristia, quem se revolta, quem não aceita, quem vai contra, não é? Está apostatando. É um apóstata da fé. Muito bem. Vamos ver agora João 20. João capítulo 20. Vamos para o capítulo 20, né? Do Evangelho segundo São João. Vou mostrar outra blasfêmia terrível contra o Espírito Santo. João capítulo 20, a partir do versículo 22. Estou mostrando para você o que é os pecados contra, o que é o pecado, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo dito por Jesus em Mateus 12. João 20, versículo 22. Depois dessas palavras, soprou sobre eles dizendo-lhes, preste atenção onde aparece o Espírito Santo, olha só. Recebei o Espírito Santo, aí está o Espírito Santo nesse sacramento. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, lhes serão perdoados. Veja, Jesus está dando aqui o Espírito Santo agora, colocando o Espírito Santo no sacramento da confissão. Agora Jesus está colocando aqui o Espírito Santo, veja que ele diz, recebam o Espírito Santo, aqueles que vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Quando o Pai diz, absolva os teus pecados, não do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu querido Senhor, você está perdoado. Aqui está, e diz, e aqueles que vocês não perdoar não serão perdoados. Aqui está o Espírito Santo no sacramento da confissão. Veja o que vem agora. Quando eu não aceito o sacramento da confissão, quando eu digo, eu não confesso pecado a homem, sabe o que é que você está... Sabe o tamanho desse pecado que você está cometendo? Sabe como é o nome desse pecado que você está cometendo? Jesus chamou ele de blasfêmia contra o Espírito Santo. Não existe perdão para essa pessoa. Aliás, meu querido irmão, não existe perdão fora do sacramento da confissão. É ilusão das heresias das filhas de Lutero, é ilusão de falso profeta, é ilusão de deturpador das Escrituras. Não existe perdão fora do sacramento da confissão. Ficou claro que não existe, em um dos concílios da igreja no século III para o século IV, que não existe salvação fora da igreja católica. Logo, por que não existe salvação fora da igreja católica? Porque não existe perdão fora do sacramento da confissão. Porque Jesus foi quem deu essa autoridade, deu esse Espírito Santo para a igreja, essa autoridade da igreja perdoar os nossos pecados. Então, meu querido irmão, se nós fugirmos da igreja e chegar debaixo de uma árvore como essa, árvore,
Aqui, Senhor, eu estou confessando meu pecado, perdoa. Aí a árvore vai baixar uma gaia assim, ó, vai baixar um galho sobre a tua cabeça e vai dizer: eu, árvore, que Jesus me deu o Espírito Santo, te perdoo. Foi as árvores não, foi a igreja dele. E a igreja é composta pelo magistério, que é os bispos, os padres e os diáconos. Quando nós buscamos um bispo, buscamos um padre para confessar, é aí quando ele, na autoridade da igreja, diz: absolve teus pecados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse momento que os meus e os teus pecados são perdoados. A pessoa que acha que Deus perdoou seus pecados fora do sacramento da confissão, ela está completamente enganada. Ela está completamente enganada. Deus não perdoa pecados fora do sacramento da confissão. Isso é um erro, isso é adulteração, isso não existia, isso não existia uma pregação contra isso aqui. Resenha contra isso daqui. Essa resenha passou a se pregar e isso aqui a ser desvalorizado com o surgimento das filhas de Lutero. Você está compreendendo, amado? Está entendendo quão perigoso é? Entende o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Moral da história: quando eu rejeito todos os sacramentos, eu já trouxe nesse canal mostrando que o Espírito Santo está em todos os sacramentos, eu sou um apóstata da fé. Mesmo dizendo que sou católico, mesmo estando dentro da igreja. Precisa nem descrever as filhas de Lutero, que pregam contra a Eucaristia, que pregam contra a confissão, que pregam contra os outros sacramentos. E o batismo nem se fala, que indo para lá, indo para as filhas de Lutero, ela é aplicada o segundo batismo. Efésios 4:3 diz que só há um só batismo. Então, as filhas de Lutero, os protestantes, já são apóstatas de natureza. Né? Agora, o que não é, meu querido São Irmão, é de cortar o coração, é os apóstatas dentro da igreja. É os apóstatas dentro da igreja. Ah, apostasia, eu já estudei. É sair da fé da igreja de Cristo e ir para outra. Não, mas tem gente que já saiu da fé de Cristo e permanece dentro da igreja. Como gafanhoto, corroendo ali dentro. Continua dentro da igreja. Com padres e bispos da teologia da libertação. Os contra os valores doutrinais. Estão destruindo os sacramentos. Estão corroendo os sacramentos. Não se fala mais na confissão, não se fala mais no sacramento da Eucaristia por parte de gente da teologia da libertação. Não se fala mais nos sacramentos, nenhum deles. E vão responder por isso. Por isso que a Virgem Maria disse em Garabandal: muitos bispos e padres estavam no caminho da perdição e levando muita gente. Você está entendendo? Olha o sacrário que era no centro da igreja, escantearam para o lado. Começa por aí. Né? Começa por aí. Então, estou mostrando para você. Eu mostrei em 2 sacramentos, tanto da Eucaristia como da confissão, onde está o Espírito Santo. Quando a pessoa não aceita a confissão, que o diabo já colocou na cabeça dela e no coração: eu não confesso pecado a homem, porque é um comedor de xerém de arroz com feijão como eu. Então, essa pessoa ela já se tornou, por natureza, um blasfemo contra o Espírito Santo. Porque aqui é onde está o Espírito Santo. É aqui onde está a obra do Espírito Santo, onde é movido pelo Espírito Santo. Você está entendendo, amado? O que é apostasia? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Presta atenção. Quando nós olhamos, e eu vou mostrar e vou continuar sobre a Eucaristia, no livro de Hebreus, vou mostrar no livro de Hebreus, mas primeiro eu quero mostrar algo muito interessante no livro de Hebreus, na Epístola aos Hebreus, quando fala da apostasia, no capítulo 6, olha só. Capítulo 6, versículo 4. Porque aqueles que uma vez foram iluminados, veja, eram iluminados pela sã doutrina salvífica. Ou seja, eles eram iluminados porque eles estavam na verdade. Mas apostataram. Lucifer um dia não teve na verdade e apostatou da verdade? Olha só. Saborear o dom celestial. O dom celestial é a Eucaristia, que como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna. Eu sou o pão vivo descer do céu, que como deste pão verá eternamente. O dom celestial é a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo. Veja que Jesus deu, você acompanhou comigo lá em João. E Jesus em Lucas 22, 19, tomando o pão, depois de ter dado graças, deu os discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que eu dei, que eu darei, onde está o selo do Espírito, que o Pai selou, que eu darei, então a minha carne, que eu ofereço pela salvação do mundo. Então você viu comigo ali.
Então veja, participar do Espírito Santo, veja, tinham parte no Espírito Santo, porque essas pessoas aceitavam os sacramentos, não é? Experimentaram a doçura da palavra de Deus, escutavam a verdade do magistério. E as maravilhas do mundo vindouro, tinha a vida eterna dentro dele. E apesar disso, caiu na apostasia. Aqui está. O que é apostasia? Começou a ouvir pessoas, mesmo dentro da igreja, que não são doutrinadas e que não valorizam a doutrina da igreja. E aí aquela pessoa começou a apostasia. Quando ela começou, sem ela perceber, a apostatar daquilo que ela vivia. Os de fora já apostataram. Como Lutero saiu da verdade para crer numa mentira. Como Satanás, como Coré. Saíram da verdade para crer numa mentira. Quanto a isso está claro. Sem nenhuma dúvida. Muito bem. Então você viu aqui a apostasia. Eu não vou pegar aqui, mas na carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 4, diz assim: de nenhuma maneira ninguém vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia. Acho que é 2,4, segundo Tessalonicenses 2,4. Deve vir primeiro a apostasia, antes de manifestar, né, aquilo que o catecismo diz, uma grande prova derradeira que a igreja terá que passar. Muito bem. Então veja. Também 1 Timóteo 4, versículo 1, vai dizer, também falar dessa apostasia, o surgimento das falsas doutrinas. Também na primeira carta de João fala também na apostasia. Então em vários cantos na Bíblia fala nessa apostasia. Agora veja, meu querido irmão, minha querida irmã, no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, a partir do versículo 19, versículo 20, diz que nós vamos entrar na vida eterna. Nós vamos entrar na vida eterna através do corpo e do sangue de Cristo. E aqui quando está falando, esse capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, está falando da Eucaristia. Está falando da fé católica, fundada pela Igreja de Cristo. Veja no versículo 5 para você ter uma ideia, olha só. Eis porque ao entrar no mundo, Cristo diz: não quiseste sacrifício, nem oblação, sacrifício de carneiro, de touro, de bode, mas me formastes um corpo. Muito bem, aí está. Me formastes um corpo. E o pão que eu vou dar é a minha carne para a salvação do mundo. Depois de ter dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Muito bem. Lucas, capítulo 10, capítulo 22, versículo 19. Muito bem. Então no versículo 10 diz que nós vamos entrar no santuário eterno em virtude do sangue de Cristo. No versículo 20 diz: por um caminho novo e vivo que nos abriu através do véu, isto é o caminho do seu próprio corpo. Então, cumprindo aquilo que Jesus diz em João 6, 54, quem come da minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna e eu vou ressuscitá-lo no último dia. Muito bem. E quando nós seguimos esses versículos 22, 24, quando nós chegamos, meus irmãos, irmãs, no 25, aqui está a prova. Ponga a lupa para a orelha, que a apostasia, a blasfêmia do Espírito Santo, é já não crer mais na fé ensinada por essa igreja, doutrinalmente falando, sacramentalmente falando, porque ela é a igreja do Espírito Santo. Veja só, olha o que diz o versículo 25. Não abandonemos a nossa assembleia, como é costume de alguns. Que não abandonemos a nossa igreja, assembleia igreja, não abandonemos a nossa igreja, a nossa fé, como é costume de alguns, costume dos protestantes. Dos católicos a protestantados, que já ouviram tanto a falsos profetas, que acabaram indo para as filhas de Lutero. Aqui está, meu querido, capítulo 10, versículo 25 da Epístola aos Hebreus. Não abandonemos a nossa igreja. Veja, protestante, eu já vi protestante pegar isso aqui e dizer, ó, não é? Não vou dizer aqui o nome, mas um fundador de uma seita no Brasil, famosa, começaram a sair pastores da sua seita e fundaram outras, abrir outras empresas, outras seitas. E ele começou a dizer, olha aqui, não pode sair
Aqui está dizendo a Bíblia, não pode sair da nossa igreja. Como se isso aqui fosse a igreja dele. Quando Paulo escreveu, não sei se foi Paulo que escreveu Hebreus. Quando o escritor de Hebreus escreveu isso aqui, tinha protestantismo? Não, porque nasceu com 16 séculos de atraso. Então não era a igreja dele. Quando Paulo está dizendo, para eu dizendo Paulo, quando o escritor de Hebreus escreveu isso aqui, está se referindo à única igreja cristã que tinha na época. A igreja primitiva, a igreja católica fundada por Cristo. Então o que é que ele está dizendo aqui? Não abandonemos a igreja católica, como é costume dos protestantes, de alguns católicos aprotestanzados, que vai para as filhas de Lutero, o que está dentro da igreja, que já matou o sacramento dentro dele. Já apostatou, não vai para lá, porque sabe lá que lá é falsa doutrina, mas convive dentro da igreja como uma pessoa morta. Já viu falar no morto-vivo? Existem muitos dentro da igreja. E que estão ali matando a fé dos outros dentro da igreja. Chama-se morto-vivo. Agora, meu querido Simão, nós vimos que a blasfêmia contra o Espírito Santo começa... Veja, Jesus disse: quem blasfemar contra o Filho do Homem será perdoado. Eu já dei aqui a dica no começo. Se nós blasfemarmos contra Deus, contra Jesus, até mesmo contra o Espírito Santo, se arrependermos, sendo por palavra, e ir buscar o sacerdote, é perdoado. A blasfêmia do Espírito Santo é ir contra a obra do Espírito Santo, se rebelar contra ela e pregar, falar por aí, colocando as outras pessoas contra a obra do Espírito Santo. Mostrei em 2 sacramentos, da Eucaristia e da confissão. Quando eu não confesso, quando eu rejeito a confissão, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Não existe perdão para mim. Vou mostrar na Bíblia. E eu mostrei exatamente que contra a Eucaristia, a carne e o sangue de Cristo, que ele dará, também é a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque ali está o Espírito Santo. E agora estou mostrando que sair da igreja é a apostasia. Agora veja o que vem. Quando a pessoa sai da igreja, quando ela apostata da fé, acontece isso com ela. Versículo 26, preste atenção. Depois de termos conhecido a verdade, veja, depois de permanecer em tudo isso, como eu mostrei aqui em Hebreus 6,4, né? Que estavam na verdade, no caminho da verdade, e abandonaram voluntariamente para ir para as filhas de Lutero. Veja o que acontece. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, se abandonarmos, veja, no versículo 25 diz: não abandonemos a nossa igreja, como é costume de alguns, ou seja, como é costume dos que já apostataram, como é costume fazer os protestantes, abandonar a igreja fundada por Cristo, abandonar a igreja católica, para ir para outra fé. Olha aí. Se abandonarmos voluntariamente, já não haverá sacrifício para expiar este pecado. Pacata. Entenda agora, meu querido irmão. Entenda agora o que Jesus disse em Mateus 12? Que não existe perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo? Aqui está. A Bíblia Sagrada está confirmando aquilo que Jesus disse. O escritor da Epístola aos Hebreus está confirmando o que Jesus disse. Não existe perdão para essa pessoa. Saiu da verdadeira assembleia é igreja, da verdadeira igreja, para ir para uma outra, já não existe perdão lá. Existe perdão assim, como eu fiz um dia com a minha esposa: retornar à igreja de Cristo, fazer a profissão de fé, se arrepender, buscar um padre para confessar e aderir outra vez à fé da igreja fundada por Cristo. Aí sim, aí dessa maneira eu posso derrubar por terra essa blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu vou provar que aqui que está dizendo já não há mais sacrifício, porque abandonou a assembleia verdadeira. Já não há mais sacrifício, porque é um apóstata. Olha o versículo 29. E tudo isso é no mesmo capítulo, que está falando da carne e do sangue de Cristo. Versículo 29. Olha o que diz. Quanto pior castigo julgais que merece quem calca os pés do Filho de Deus. Profana o sangue da aliança. Veja que lá ali está, naquele vinho que foi consagrado, ele tornou-se sangue, porque foi o Espírito Santo que mudou aquele vinho para o sangue de Cristo. Então a pessoa está profanando o sangue da aliança, que foi derramado na cruz por ele. Por isso Paulo diz: será culpado contra o corpo e o sangue de Cristo. Na primeira carta aos Coríntios 11, versículo de 27 a 28. Preste atenção. Profanou o sangue da aliança, em que foi santificado, e ultrajou o Espírito Santo, autor da graça. Aqui está.
Esse sangue aqui é o sangue eucarístico, porque a carne de Jesus é carne viva. Então, na carne de Jesus, que é carne viva, na Eucaristia, se é carne viva, tem sangue. Então, aqui está a prova, que esses pecaram contra a Eucaristia. Aqui está a prova. Outra vez. Quanto pior castigo julgais que merece, quem colocou os pés é o Filho de Deus. Olha só. A apostasia está pisando, quem é apóstata da fé católica está pisando o Filho de Deus. De que maneira? Profanando o sangue da aliança. Aqui está a Eucaristia. Em que foi santificado. E se faz isso, que é a apostasia, aqui aparece agora a blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha só. E ultraja o Espírito Santo, autor da graça. Pácata, aqui está. Lícito. Ponto final. Aqui está a desgraça narrada por Jesus em Mateus capítulo 12. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, chamado de pecado de apostasia. Meu querido irmão, não existe perdão para quem apostata da fé e vai ouvir, né, pessoas desordenadas, falsos profetas, falsos pastores, falsos bispos e sei lá o que mais. Tem uns aí que dizem que não é nada, mas está lá na seita fundada por homem. Então isso aqui é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quantas pessoas não me perguntaram, irmão, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Por caridade nos ensine. E eu falei, procure a apostasia dentro da Bíblia e você vai saber o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Procure aonde está o Espírito Santo dentro da Bíblia e veja que a blasfêmia contra o Espírito Santo é aí realmente contra onde o Espírito Santo está agindo. Os sacramentos, os 7, tem o Espírito Santo. Então, quando eu rejeito os sacramentos da igreja fundada por Cristo, eu estou rejeitando o Espírito Santo. Essa é a blasfêmia. Aqui está dizendo que ultraja o Espírito Santo, autor da graça. De que maneira? Rejeitando a confissão. De que maneira? Rejeitando a Eucaristia. De que maneira? Saindo, como diz aqui o versículo 25, não abandonemos a nossa Assembleia como é costume dos protestantes, ou como é costume de alguns, mas esses alguns aqui é os protestantes. Né? Lutero era o quê? Católico. Então ele fez o quê? Apostatou. Pecado contra o Espírito Santo. E aí, meu querido irmão, vai falar contra a confissão, que nem nós vemos os protestantes aparecendo nos comentários dos meus vídeos para falar. Vocês confessam pecado a homem. Olha aí. Tá o quê? Blasfemando contra o Espírito Santo. Está blasfemando contra o Espírito Santo. Essa hóstia que vocês diz aí, essa bolacha que vocês diz que é, não é? Que é Jesus. Não é? Isso aí não é nada. Está blasfemando contra o corpo e o sangue de Cristo, onde está o Espírito Santo. Sabe, meu querido Senhor, eles são cegos. Jesus disse com eles lá em Apocalipse: vós sois pobre, cego e nu. É dessa maneira aqui aos protestantes. Pobre, cego e nu. Muito bem, eu trouxe para vocês, mais uma vez agradecendo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que acompanhou, que compartilhou essa série maravilhosa de Visões Protex. Não é? Repito mais uma vez, vou trazer depois dessa série, né, um novo quadro. Um filho em defesa da mãe, defendendo a Virgem Maria pelas Sagradas Escrituras. Vamos trazer também um pouco de Mariologia. Vou trabalhar um pouco também com o livro de São Luís, para aqueles que desejam fazer uma consagração como essa, que eu e a minha esposa fizemos. Aqui estamos acorrentados, escravos de Jesus por meio da Imaculada. Muito bem. E ali, nesse livro, ensina, né, perfeitamente como fazer. Vamos trazer de outros livros, de outros autores, falando da Virgem Maria, não é? Então Deus abençoe você abundantemente, continue se inscrevendo. Sempre vou deixar aqui do nosso segundo canal, estamos sempre postando lá, não é? Traduzindo os vídeos do Padre Luiz Touro, de outros apologetas do mundo hispânico, não é? Se inscreva nele, também vou trazer alguns vídeos meus, também vou estar gravando alguns vídeos para lá também, não é? Lá refutando, trazendo doutrina da igreja e também refutando as filhas de Lutero. Então Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.